Em uma cidade pequena do interior de São Paulo, onde o silêncio das ruas era interrompido apenas pelo som distante das ambulâncias e sirenes, 2 paramédicos começavam mais um turno rotineiro. No entanto, o que parecia ser apenas mais um dia de trabalho seria marcado por algo macabro que os assombraria para sempre. Eduardo e Júlia, parceiros de trabalho há mais de 5 anos, entraram na garagem do hospital e se depararam com uma ambulância que estava estacionada ali, pronta para mais um turno. Porém, algo estava errado. O piso da ambulância estava manchado por algo que parecia sangue, mas eles sabiam que haviam feito a limpeza adequada na última vez em que usaram o veículo. Júlia se aproximou, sentindo um arrepio na espinha. "Eduardo, isso não é café, olha." Ela apontou para uma mancha maior, um borrão de sangue seco. Eles tentaram limpar, mas, estranhamente, as manchas não desapareciam por completo. No dia seguinte, as manchas voltaram e não eram mais pequenas. Eram grandes e cobriam não apenas o piso, mas as paredes internas do veículo. Durante uma madrugada, após um chamado, decidiram inspecionar a ambulância mais de perto. Com lanternas em mãos, começaram a vasculhar todos os cantos da ambulância, até que, atrás da maca, Júlia encontrou algo que gelou seu sangue. Uma mancha de sangue grande, seca, como se tivesse estado ali por anos. "Eduardo, olha isso!" disse ela com a voz trêmula, apontando para o canto escuro. Desconfiados, ambos procuraram respostas no hospital e acabaram procurando o chefe da equipe, o veterano Marco. Ele ouviu a história atentamente, com uma expressão tensa. "Há algo que vocês não sabem sobre essa ambulância", disse Marco, com o olhar sombrio. "Há cerca de 10 anos, ela foi usada em uma tragédia, um massacre em uma fazenda. Muitos morreram, e essa ambulância foi a única que conseguiu transportar os corpos. O que vocês estão vendo agora são os resquícios daquele sangue. Não foi completamente removido. A revelação deixou os dois em choque, mas algo ainda não estava certo. A cada dia, as manchas retornavam, mais intensas e assustadoras, como se estivessem se moldando em formas humanas. As paredes começaram a ter a impressão de mãos ou rostos, e sempre que entravam na ambulância, um desconforto crescente os envolvia. Algo estava observando-os, esperando. O cansaço começou a dominar a rotina de trabalho. Júlia e Eduardo começaram a ter pesadelos e a sensação de estar sendo vigiado os perseguia até mesmo quando não estavam perto da ambulância. Desesperados, decidiram que a única solução seria parar de usá-la. Falaram com Marco, que concordou em tirar o veículo de operação e colocá-lo em um depósito, coberto, fora de uso. Mas o terror não acabou ali. Nos dias seguintes, outros paramédicos e funcionários começaram a relatar episódios estranhos, sussurros vindos de dentro do depósito, portas que se fechavam sozinhas e até mesmo a sensação de que a ambulância estava viva, querendo se vingar. Até hoje, a ambulância permanece no depósito, coberta, mas alguns juram ouvir sons de sirenes à noite, e outros afirmam ver figuras sombrias nas sombras do hospital. Não há explicações para o que realmente aconteceu naquela noite de massacre, mas Eduardo e Júlia sabem que o sangue nunca foi realmente limpo e o espírito das vítimas ainda assombra aquela ambulância. Ninguém mais ousa tocar nela e muitos acreditam que o que está dentro dela não é apenas um resquício de um passado sombrio, mas uma presença maligna esperando para se libertar. A ambulância maldita, como é chamada agora, continua a ser um pesadelo vivo, esperando pela próxima alma a se atrever a cruzar seu caminho. Era uma noite de tempestade implacável. Relâmpagos cortavam o céu, e a chuva castigava a terra como se o próprio inferno estivesse se derramando sobre o mundo. Alex, um motorista de ambulância experiente de 30 anos, estava no volante de uma unidade de suporte avançado. Ao seu lado estavam Marcos, um enfermeiro veterano conhecido por suas histórias sombrias e sua calmaria em momentos de caos.
e Clara, uma médica jovem e brilhante, cuja presença transmitia confiança até nos piores cenários. Eles formavam uma equipe sincronizada, prontos para enfrentar qualquer emergência. Mas naquela noite, eles seriam confrontados com algo além da compreensão humana. Por volta das 23 horas, a central acionou a equipe com um chamado urgente. Um acidente de múltiplos veículos na rodovia principal. Alex sabia que as condições da estrada eram traiçoeiras, mas não havia tempo a perder. Com os limpadores de para-brisa lutando contra a enxurrada, ele acelerou pela pista escorregadia, enquanto o som do rádio chiava com atualizações desencontradas. Ao chegarem ao local, a cena era um caos absoluto. Carros destruídos estavam espalhados pela pista como brinquedos quebrados. Os gritos dos feridos misturavam-se ao barulho da chuva e ao uivo do vento. Alex saltou da ambulância e Marcos e Clara correram para atender os feridos. No meio daquela confusão, algo chamou a atenção de Alex. Um homem idoso, vestido com um uniforme antigo de paramédico, estava parado ao lado de um carro capotado. "Você é da nossa equipe?" Alex perguntou, mas o homem não respondeu. Ele apenas se aproximou com um olhar sereno e começou a trabalhar com uma eficiência impressionante. Sua experiência era evidente. Ele conhecia procedimentos que Alex nunca tinha visto antes. Clara também percebeu e comentou com Marcos. "Quem é esse cara? Ele sabe coisas que nem estão nos manuais mais." Marcos deu de ombros, mas algo nos olhos dele indicava inquietação. O homem parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo, ajudando a estabilizar feridos, acalmando sobreviventes e coordenando os atendimentos com uma autoridade silenciosa. Quando todos os pacientes foram colocados nas ambulâncias e encaminhados ao hospital, Alex decidiu agradecer ao homem, mas ele havia desaparecido. "Vocês viram para onde ele foi?" Alex perguntou. Clara e Marcos negaram, também perplexos. No hospital, enquanto entregavam os pacientes, Alex mencionou o paramédico misterioso para uma enfermeira idosa. A mulher congelou. "Descreva ele", ela pediu. Quando Alex terminou, o rosto da enfermeira estava pálido. "Você acabou de descrever José Antunes, um dos melhores paramédicos que já tivemos. Mas ele morreu faz 10 anos, exatamente nessa rodovia, tentando salvar vítimas de um acidente." A revelação deixou Alex, Marcos e Clara em choque. Todos eles haviam trabalhado com o homem, recebido suas instruções e testemunhado suas habilidades. Mas como isso era possível? De volta à ambulância, o silêncio era sepulcral. Cada um tentava processar o que havia acontecido. Desde aquela noite, sempre que chove forte e a equipe passa pela mesma rodovia, Alex sente um arrepio subir pela espinha. Ele olha pelo retrovisor, esperando talvez ver o velho paramédico mais uma vez. A história de José Antunes se tornou uma lenda entre os profissionais do hospital. Muitos dizem que, quando a situação parece sem esperança, ele aparece para ajudar. Naquele trecho da rodovia, onde tantas vidas foram perdidas, a presença de José é um lembrete perturbador de que algumas almas nunca descansam. Elas permanecem, presas entre o dever e a eternidade, esperando o próximo chamado para salvar vidas, mesmo depois da morte.